outra vez, cheio de nudez, percorrendo tanto chão pra encontrar a solidão, apertado feito um nó, coração chega a dar dó, na incerteza de andar só por confiar. Lembro então de alguém que se fez ninguém, veio para se doar, veio para me salvar, pois o filho que morreu no meu coração nasceu, reviveu do pó do chão, trouxe salvação. Elevo os meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro. Vamos orar ao nosso Deus? Eterno e querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor concede a cada um de nós, mesmo apesar de todas as dificuldades que temos vivido, Senhor. Queremos neste momento entregar aos teus cuidados cada lar aqui representado, cada pessoa que está presente. Queremos colocar aos teus cuidados a tua igreja neste mundo. E que durante essas 24 horas de louvor e adoração a ti, nós possamos nos render aos teus santos cuidados e buscar de ti orientação, Senhor. Que o teu Santo Espírito toque os nossos corações. Neste momento, de uma maneira especial, rogamos a ti, clamamos uma bênção sobre o teu servo Rubens Echevarria, que ele possa falar inspirado por ti, e que tudo que venha dizer possa ser para nossa edificação, e que possa ser, ó Deus, para nos achegarmos mais ao teu santo trono de graça. Fica conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós damos as boas-vindas ao nosso irmão Rubem, que está desde Portugal, que está conosco nessa manhã e vai trazer a mensagem para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe, Rubem, e seja bem-vindo. Obrigado. Posso avançar? Pode, contigo. Ok. Então, muito bom dia a todos. Bom dia. Desde já quero agradecer o convite que me foi estendido, mas fiquei com um problema. Basicamente, fora algumas pessoas que eu conheço e que sei que se iriam ligar, eu não conheço, talvez, quase a totalidade da audiência. Mas, perante esta situação que nós estamos a viver, eu percebi que há algo em comum
no meio do povo de Deus. Algo que me deixou um bocadinho triste ao perceber que muitos no povo de Deus estão com receio, com alguns temores perante esta situação. E eu decidi falar um pouco, digamos, nas promessas de Deus, da maravilha que temos deste Deus, e eu dei um título que é uma pergunta que eu gostaria que nos acompanhasse em todo o momento. Eu sei que não é fácil eu estar a falar e vocês estarem com uma pergunta na cabeça, mas gostaria que ela estivesse sempre presente. E a pergunta é: quem é Deus para mim? Todos nós temos que ter esse pensamento constante na nossa mente. E a resposta que damos é o que nos vai ajudar. Eu gostaria de começar por abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de João, portanto, 1 de João, para lermos no capítulo 4, o verso 18. 1 de João, capítulo 4, o verso 18. Por uma questão de tempo, e vamos ler muitos textos bíblicos, eu não vou demorar muito tempo à espera que vocês abram. Prontos, também se não abrirem logo, depois vão acompanhando. Ora, o texto diz-nos o seguinte: no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Gostaria que neste momento inclinássemos os nossos rostos para elevar os nossos pensamentos a Deus. Querido Pai Celestial, estamos a abrir a Tua Palavra e necessitamos do Teu Espírito para que nos guie na sua compreensão, para que sejamos fortalecidos pelo Teu poder, o poder que está nesta palavra, essa palavra que criou todas as coisas, que ela possa também recriar em nós a esperança e a certeza da salvação. E é no nome de Jesus que Tu pedimos. Amém. Ora, todos sabem que a Bíblia diz que Deus é amor. Então vamos fazer aqui um jogo, digamos assim, com as palavras. Vamos substituir neste texto de 1 de João 4,18 a palavra amor por Deus. E então teremos que ler o texto assim. Não fica bem dizer no Deus, mas podemos dizer em Deus não há temor. Antes o perfeito Deus lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em Deus. Ora, nós muitas vezes não entendemos que os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades têm que ver com este não estarmos perfeitos em Deus. E nós temos que abraçar este Deus de uma forma especial. E eu gostaria que avançássemos. Eu vou fazer um bocadinho o princípio que nós estudamos na lição de quinta-feira. Ler a Bíblia, e não ouso dizer que vou interpretar, mas sim que nós reflitamos nestas passagens e tiremos algumas lições que às vezes na leitura mais casual nós às vezes não percebemos a profundidade de algumas mensagens que ali estão. Eu vou tentar partilhar aquilo que eu aprendi e gostaria que nós introduzíssemos neste conceito: quem é o meu Deus? Ou quem é Deus para mim? Então vamos a João capítulo 14 e vamos ler os versos 6 a 14. Eu vou parar algumas vezes para refletir e, portanto, gostaria que me acompanhassem. João 14 e vamos ler dos versos 6 a 14. Começando no verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Vamos fazer aqui um parênteses. Jesus está aqui a afirmar a sua igualdade com o Pai e a explicar que as mesmas obras que o Pai faz, ele faz e vice-versa. A unidade deles é tão perfeita que ambos fazem as mesmas obras. Eu ouso dizer aqui uma coisa, é um pensamento pessoal. Há uma terceira pessoa que não está neste texto, que não faz a mesma... Vão-me permitir ter esta ousadia. Ele não faz as mesmas obras do Pai e do Filho. Ele faz uma obra muito mais difícil que a do Pai e do Filho. É o Espírito Santo. E a obra dele é pegar nestes, permita uma expressão, calhaus, estas pedras rudes, cheias de bicos, e com toda a resistência que estas pedras oferecem, ele tem um trabalho complexo de transformá-las em joias. E se vocês acham que esta obra não será assim tão difícil, pensem que é o único que é descrito na Bíblia que geme para fazer esta obra. O Espírito Santo está fazendo um trabalho dificílimo, que é chegar à nossa mente e transformá-la para compreendermos a obra que o Pai e o Filho fizeram. Ora, quando Jesus diz que faz as obras que o Pai o mandou fazer, que fala o que o Pai o mandou dizer, que fazem as mesmas obras, nós temos que olhar para o Pai como olhamos para Jesus. E nós temos uma tendência de pôr o Pai como o Deus do Velho Testamento, o Deus que fazia aquelas coisas que às vezes nos chocam. Só que o próprio Jesus disse que o Velho Testamento apontava para quem? Apontava para ele. Então Jesus é o Deus do Velho Testamento. E Jesus também disse que veio revelar o Pai. Então aquilo que Jesus fez foi a revelação do Pai. Então o Deus dos Evangelhos é o Pai. Então todo o amor que nós vemos em Jesus é o amor do Pai. Lógico, todos sabemos, eles são um. Então todos trabalham no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com funções diferentes, mas todos trabalham a mesma obra. Continuando no verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então encontramos aqui que não só aquela família divina trabalha em conjunto, como se nós nos unirmos a essa família, nós vamos fazer as mesmas obras. E curioso, diz que ainda maiores do que aquelas que nós vimos eles fazerem. Que o Senhor nos ajude a atingir esse objetivo na vida de cada um. Mas eu gostaria que nós estudássemos um bocadinho sobre este Pai, que muitas vezes parece que nos esquecemos dele. E gostaria que nós fôssemos ao livro de Êxodo, no capítulo 34, para lermos os versos 6 e 7. É o próprio Deus se apresentando perante Moisés e dizendo quem ele é. Êxodo 34, os versos 6
e 7. E diz: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. O Senhor, ou noutras traduções, Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Mas, e há sempre um mas, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até à 3ª e 4ª geração. Às vezes este texto é um bocadinho mal interpretado. E às vezes pensamos que parece que os filhos sofrem por causa dos pecados dos pais, e é verdade, mas num sentido parece que levam a culpa dos pais. Antes dizia, ao culpado não tem por inocente. Os filhos não pagam, ou melhor, não levam a culpa dos pais. Às vezes sofrem as consequências dos erros dos pais. Vou dar aqui um exemplo. Uma criança que nasce de pais drogados já vem com essa apetência, já traz essa hereditariedade de tendência para esse vício. E ele não é culpado disso, mas é as consequências. Mas reparem, ele guarda a beneficência em milhares. E diz que visita a maldade nos pais sobre os filhos até à 3ª e 4ª geração. Quer dizer que Deus tem o cuidado de não deixar que essa herança má se prolongue por longo tempo nas gerações seguintes. Deus está sempre travando, sempre buscando que seja a beneficência em milhares que esteja e não as consequências do pecado. Vamos ver alguns exemplos de como Deus trabalhou com o seu povo no Velho Testamento. Recuemos um bocadinho ao capítulo 13 de Êxodo, capítulo 13, e vamos ler os versos 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus retirou o povo do Egito e trouxe um símbolo da sua presença, e ele estava envolto nessa nuvem, acompanhando o povo. De dia, servia como guia e servia como sombra. Todos sabem que no deserto faz muito calor de dia. É interessante que diz que de noite era de fogo, para os alumiar. Mas quando está a dormir não precisamos de muita luz. Agora é interessante porque era de fogo, porque o fogo aquece. E quem estuda um bocadinho sobre o deserto sabe que à noite faz muito frio no deserto. E então Deus mantinha o seu povo numa temperatura amena para os conduzir através daquele deserto. Vamos a um outro texto, Deuteronômio 8:4. Portanto, Deuteronômio, capítulo 8, verso 4. Vamos ler dois textos em Deuteronômio. E diz assim no verso 4 do capítulo 8: Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Vamos saltar para o capítulo 29, o verso 5. Portanto, Deuteronômio 29, o verso 5. E diz: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé.
Deus cuidou do povo de Israel desta maneira. Não vou comentar estes textos porque agora vamos a Neemias, porque ele vai citar um destes textos no fim desta leitura, mas gostaria que meditasse um bocadinho sobre o que Neemias está a apresentar. Neemias, capítulo 9, vamos ler os versos 6 a 21. Neemias 9, versos 6 a 21. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Ora, temos aqui uma apresentação do Deus Criador. E como alguém que cria, como um pai que cuida dos seus filhos, Deus cuida das suas criaturas. No verso 7 diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas porquanto é justo. Bem, temos aqui um problema. Deus prometeu a Abraão dar à sua descendência aquele território. Mas sabemos que o povo de Israel primeiro foi levado para o Egito. E, infelizmente, eles não mereciam ser levados para Canaã. Onde é que está a justiça de Deus aqui? Merecia o povo de Israel ir para Canaã? Talvez nos pareça estranho, mas Deus tinha prometido a Abraão. E Deus cumpriu a promessa a Abraão. É aqui que está a justiça de Deus. Apesar da indignidade daquele povo, Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. No verso 9 continua: Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Vamos fazer outra pausa aqui. Nunca foi desígnio de Deus que o povo de Israel ficasse como escravo no Egito. Nunca. Por isso, quando, no período com José, Deus faz com que José os mande para uma terra próspera, mas afastado dos egípcios, para que o povo se fortalecesse ali, nesse, digamos, isolamento ou confinamento, se quisermos, numa linguagem mais atual, mas de forma que eles não se contaminassem com as ideologias do Egito. Mas, infelizmente, como sempre, o povo de Deus tem uma tendência a olhar para o paganismo e apreciar as cerimónias pagãs e começaram a adorar os ídolos. E por essa razão eles foram escravizados. Ora, e quando nós chegamos ao período de Moisés, já havia muito pouco povo ainda fiel. Mas ainda havia, pela graça de Deus. E nós às vezes nem temos a noção que muitas vezes é pela fidelidade de alguns poucos que Deus pode ainda cumprir as suas promessas. E todos são beneficiados, mesmo aqueles que se deixaram perder na idolatria. E agora Deus vai fazer maravilhas contra a soberba
de Faraó e daquele povo e vai retirá-los do Egito, mesmo sem merecerem. Continuando, guiaste-os, já lemos o princípio do que vem neste texto, guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Guiaste-os de dia por uma coluna... Perdão, estava a ler outra vez o mesmo texto. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Que povo! Com tantas maravilhas, com tantas manifestações, e mesmo assim, rebeldes. E nós temos a tendência de os acusar e dizer que povo rebelde. E eu faço a pergunta, e eu? E nós? Será que também não somos rebeldes? Verso 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio a irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfémias. Reparem, irmãos, num momento em que o povo de Deus faz um bezerro de ouro e o adora como estando a adorar a Deus, contrariando aquilo que tinham acabado de dizer, tudo o que o Senhor disser nós faremos. E nós vemos aqui nesta experiência um teste que é feito a Moisés. E a Bíblia até diz que Deus se arrependeu do mal que iria fazer ao oferecer a Moisés que faria dele uma grande descendência e que destruiria o povo. E Moisés intercede pelo povo. E às vezes algumas pessoas acham estranho esta forma de Deus, porque se esqueceram do texto que falava atrás, que aquela nuvem nunca saiu do pé deles. Sempre os acompanhou. A experiência de Moisés, de intercessão de Moisés, foi uma experiência para revelar ao universo quem era Moisés. Para ensino nosso do caráter que temos que adquirir. Um caráter que ama o próprio inimigo. Mas Deus continua fiel. Todavia, no verso 19, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes destes na sua sede. Deste modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Reparem, ele está a usar o texto de Deuteronômio. Irmãos, um povo rebelde, um povo que estava sempre a murmurar,
um povo que estava sempre a cair em pecado. No entanto, Deus cumpriu o seu propósito neles. Ele enviou o seu Espírito para os ensinar. Houve muitos que se perderam, é verdade, no deserto. Mas muitos aproveitaram esse dom do Espírito para se transformarem e se prepararem para entrar em Canaã. Vamos voltar a Êxodo capítulo 15, verso 26. Um aspecto que nós muitas vezes esquecemos da palavra de Deus. Êxodo capítulo 15, verso 26. E diz-nos o seguinte: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara ou que te cura. Está aqui uma mensagem que muitos de nós que dizemos crer em Deus, às vezes têm a impressão que desconhece. Talvez a tenhamos lido, mas se calhar não meditamos sobre ela. A cura vem única e exclusivamente do Senhor. A proteção de todas as doenças vem única e exclusivamente do Senhor. E já vamos falar porque é que estou a enfatizar tanto este aspecto. Agora gostaria de ler uma citação que vem no livro Ciência do Bom Viver, na página 17. E o Espírito de Deus diz o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infatigável servo das necessidades do homem. E cita Mateus 8,17 que diz: Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isto é um texto que vem também de Isaías. Portanto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. E agora reparem o que diz o Espírito de Deus. Veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Várias eram as circunstâncias e necessidades dos que lhe suplicavam auxílio, e nenhum dos que a ele se chegavam saía desatendido. Dele emanava uma corrente de poder restaurador, ficando os homens física, mental e moralmente sãos. Queridos irmãos, temos aqui mensagens que nós devíamos meditar quase constantemente. Porque infelizmente nós, povo de Deus, esquecemos dessas promessas. Esquecemos que Deus enviou o seu Filho com uma missão. Revelar quem o Pai é. E o Pai tem todo o interesse que o ser humano, que os seus filhos vivam em paz, em saúde e com o seu caráter. Por isso diz ter essa perfeição de caráter. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E Ele mandou o seu Filho para que isso fosse possível, para nos dar esse poder. E essa é uma realidade que se nós a vivenciássemos cada dia, o que é que diz? A saúde, a paz e a perfeição seria uma realidade na nossa vida. O fardo de doenças seria removido, as misérias e o pecado. Mas é certo que estamos num mundo de pecado e às vezes as coisas não funcionam como a palavra de Deus nos fala assim tão forte. Mas vamos avançar. Ainda na Ciência do Bom Viver, na página 73, gostaria de ler só mais uma citação do Espírito de Profecia.
e que é muito importante para o povo de Deus. Muito importante. Muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si a enfermidade. Muitos de nós estamos doentes porque nós próprios nos carregamos com fardos, com preocupações, com atitudes, com desrespeito pelas leis de Deus, tanto físicas como morais. E muitas vezes temos doenças que fomos nós que causamos. Mas o que é que continua a serva de Deus a dizer? Todavia, ele não se recusava a curá-los. Mesmo se nós causamos as doenças porque estamos a passar, Deus, no seu infinito amor, Ele cura. E quando a virtude, continua a serva de Deus, e quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. Ora, isto tem aqui um problema. Diz que muitos, não diz todos. Ora, isto levantas aqui uma questão. E tem dois caminhos. Muitos eram curados fisicamente, mas continuavam enfermos espirituais. Por isso, Jesus àquele paralítico disse, olha, vai, mas não voltes a fazer o que te levou a esta doença. Muitos voltam a cair nos mesmos problemas. E depois as doenças vêm outra vez. Outros não são curados fisicamente. Descem à sepultura. Mas receberam a cura espiritual. E aqueles que recebem a cura espiritual, a cura física não é o mais importante. E Deus sabe todas as coisas. E por isso atua de maneiras que às vezes nos são estranhas. Por isso, e é assim que começa o texto de Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Vamos a Mateus capítulo 6, os versos 25 a 34. E começa assim. Por isso vos digo, por todas estas razões que lemos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Reparem, nós tantas vezes estamos preocupados em ter que comer, em ter que beber, em ter que vestir, em ter uma casa, em ter um carro, em ter uma televisão de X polegadas, para encher bem a nossa sala. E a vida? Quantos de nós estamos preocupados com a vida? E esquecemos que a vida é uma pessoa. Quantos estamos preocupados e trabalhamos para que essa pessoa esteja na nossa casa? Essa pessoa vida. Essa pessoa que há pouco lemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que nós andamos ansiosos para que essa pessoa esteja no nosso lar? Jesus continua no verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E pergunta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus mais uma vez apela para o Pai. Ele veio revelar ao Pai. O Pai não sustenta as aves, então não vos sustenta muito mais a vós que sois filhos dele? Verso 27. Qual de vós,
por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Bem, podemos exercitar-nos fisicamente, adquirir maiores músculos, mas estatura? Não conheço ninguém porque se esticar muito, cresceu mais. Não sei se haverá alguma exceção, mas acredito que não. Nós não podemos alterar, e por isso às vezes pessoas ficam tristes porque são de baixa estatura. E outros estão tristes porque são de alta estatura. Gostariam de ser mais baixos para não bater com a cabeça na ombreira das portas. Mas que importa? Se crescemos à estatura daquilo que Cristo quer. E mais do que a estatura física, o mais importante é a estatura espiritual. E ele continua no verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E agora reparem o que ele diz. Porque os... Perdão que eu agora parti-me aqui a andar com o texto para cima. Portanto, no verso 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Verso 32, era este. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E então Jesus vai acrescentar este fabuloso texto que todos conhecemos, mas que tão pouco pomos em prática. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscarmos primeiro que Jesus esteja na nossa casa, que Ele reine no nosso lar, o pão não faltará, as roupas durarão uma eternidade, o calçado não se gastará. E chegaremos ao porto seguro, como Deus prometeu, com Israel e cumpriu. Ele prometeu ao povo de Israel espiritual e vai cumprir. No verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, queridos irmãos, não nos inquietemos com o amanhã. Eu vejo tanto crente tão preocupado com o que é que vai se passar amanhã, com esta situação, o que é que vem por aí. Jesus apenas disse, olhai para o alto e alegrai-vos. Alegrai-vos. É Canaã que está aí às portas. É o reino de Deus implantado nesta terra pela eternidade que está a chegar. Alegremo-nos. Mas nós só aprendemos a alegrar-nos se nós, em vez de ansiosos pelas coisas desta vida, andarmos ansiosos por este reino. Então, irmãos, a nossa atitude devia mudar. E devia mudar para um outro tipo de comportamento no nosso lar. E eu gostaria que fôssemos ao Salmo 103. É um salmo também conhecido. E vamos lê-lo e observar e meditar um pouco naquilo que ele nos diz. Salmo 103. E começa por dizer no verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que há em mim? Dinheiro, casa, roupa, tudo isto há em mim. Tudo isto deve bendizer ao Senhor.
E se eu estiver doente? Também não está em mim? Então bendigamos ao Senhor também pela doença. É algo que nós temos dificuldade, mas na experiência de Jó é clara. Só quando ele orou, só quando ele bendisse ao Senhor pelos seus amigos, que até não tinham sido muito agradáveis com ele, é que a doença desapareceu. Se calhar temos que louvar a Deus na doença para que ela desapareça. Em vez de nos lamentarmos com a doença, louvemos ao Senhor pela doença. Verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Será que nós, quando vem um problema, quando vem uma crise, nos lembramos de agradecer as bênçãos que Deus nos deu até ali? Será que agradecemos aquela água que Ele bateu na rocha através de Moisés e jorrou a água da rocha? Aquilo que era impossível, da rocha sair água, mas saiu. Será que nós agradecemos os milagres que Deus já fez na nossa vida ou ficamos a murmurar porque nas circunstâncias deste mundo, deste deserto, temos dificuldades? Verso 3. É um maravilhoso texto. É Ele, ou melhor, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, iniquidades é um pecado premeditado. Não é aquele pecado que eu fiz por acidente ou até por ignorância. É o pecado que eu fiz sabendo que estava a pecar. Mas Deus perdoa. E reparem, diz que Ele perdoa todas as iniquidades. Ora, muitas vezes as nossas doenças vêm pelos nossos pecados voluntários. Mas o que é que diz o texto a seguir? Ele sara todas as tuas enfermidades, todas as tuas doenças, quer físicas, quer mentais, quer espirituais. Verso 4. Que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Estamos oprimidos? Irmãos, vamos receber a justiça e o juízo de Deus. Ele vai nos libertar desta opressão. Pode não ser hoje. Pode ser só amanhã. Mas como o amanhã não existe, porque quando nós chegarmos amanhã é o hoje, se calhar ainda vamos estar com o mesmo problema. Mas sabemos que no amanhã, determinado por Deus, Ele fará a justiça e o juízo. E aí estaremos, se nos mantiveres no lado deste Deus, o que é que vai acontecer com o nosso caso? Se fomos perdoados de todas as iniquidades, o que é que vai acontecer connosco? Entraremos em Canaã. Verso 7. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Que maravilhoso Deus que temos. Mas este verso 9 até parece que destoa neste salmo, mas ele também é muito importante. Diz que não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Reparem, porque o Senhor faz justiça e juízo. Cuidado. Também não brinquemos com Deus. O nosso Pai gosta muito de nós. Mas como... Eu não sei se esta expressão é muito usada e sei que há muitos irmãos brasileiros aí, mas em português nós dizemos brinca, mas não abusas. Também temos de ter cuidado com Deus. Não blasfememos Deus abusando da sua misericórdia. Irmãos, muitas vezes cometemos pecados porque temos na nossa vida más tendências, más influências. Às vezes amigos que nos levam para caminhos que não devemos. Afastemos-nos desses amigos, busquemos ao Senhor, peçamos perdão ao Senhor. Mas cuidado, também não abusemos. Verso 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Ai, se Ele o fizesse. Já ninguém estava vivo. No verso 11, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E porquê que isto acontece? Porque Ele conhece a nossa estrutura, diz no verso 14. E lembra-se de que somos pó. Irmãos, nós não passamos de uns, permita uma expressão, uns réus átomos neste universo. Nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa porque Deus nos atribui valor. Não passamos de simples pó. Mas do pó, Deus faz maravilhas se nós deixarmos. Verso 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela ao vento, logo se vai. E o seu lugar não será mais conhecido. Nós somos como a ervinha, irmãos. Crescemos, tem um tempo de vida e vai-se. Às vezes vivemos uma vida. Há pessoas que passam 100 anos. Outros não chegam a sair do ventre da mãe com vida. Outros morrem bebés, outros morrem crianças, outros adolescentes. A vida é assim, irmãos. Neste mundo de miséria e de pecado, estamos sujeitos à morte, a esta morte. Mas se escolhermos, não estamos sujeitos à outra. Porque foi da outra que Jesus nos livrou, da segunda morte. Esta é apenas, e por isso Jesus pôs uma diferença ao chamar-lhe sono. Porque isto é uma grande diferença. Dormir não é problema. A morte eterna é que é problema. E foi dessa que Cristo nos livrou. Portanto, irmãos, continuemos no verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles... Portanto, eu li mal. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nós podemos beneficiar os nossos filhos. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Caístes, irmão, ergue-te nas misericórdias de Deus, mas busca cumprir os seus mandamentos. E beneficiar-te-ás não só a ti, removendo os problemas de saúde física, mental e espiritual, mas também livrarás os teus filhos disso. Sobre aqueles que guardam, já li este texto, perdão, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. E vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Queridos irmãos, nós temos que ter este espírito na nossa vida, o espírito deste salmo. Bendizer ao Senhor na nossa vida, aconteça o que acontecer. Nós estamos a viver situações que não estávamos habituados. Mas em vez de nos desesperarmos, louvemos ao Senhor. Temos uma oportunidade fantástica para refletir, afinal, em que Deus é que eu adoro. Quem é esse meu Pai? Quem é o Deus que eu sirvo? Em que Deus eu creio? É o Deus dos gentios? Que os deixa atemorizados? Ou é o Deus em que eu posso confiar? Não vou amassar com muito mais leitura, mas vou terminar ainda com um salmo que eu considero a vacina para esta crise.
É a minha opinião pessoal. Respeito as opiniões de todos, mas para mim é como uma vacina. Eu gostaria de partilhar, eu sei que todos conhecem, todos já o leram, mas nunca é demais ler e refletir neste maravilhoso salmo. Salmo 91. Eu gostaria que nós pensássemos nele. Eu vou introduzir algo neste salmo e, por favor, não interpretem mal e no fim eu vou explicar, ok? Verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se eu fiz do Pai do céu o meu esconderijo, então eu posso descansar à sua sombra. É o que este texto nos quer dizer. Não pensemos que vamos habitar no esconderijo do Altíssimo e estar descansados na sua sombra se nós não vamos para junto dessa sombra. Verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Só assim podemos viver se fizermos dele estas coisas: refúgio, fortaleza e a nossa confiança. Verso 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, das armadilhas, das doenças que Satanás coloca neste mundo. O que é que diz aqui? Deus nos livrará. Então, mas e aqueles que ficam doentes? Já lá vamos. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. À noite, na escuridão, muitas vezes sentimos medo, porque não sabemos o que é que está do outro lado. E esta noite não será necessariamente só a noite comum ao fim de um dia. Pode ser numa noite espiritual que estamos a atravessar, o tal vale da sombra da morte que o Salmo 23 nos apresenta. Podemos estar a passar momentos angustiosos em que não vemos a luz, mas Jesus também passou por esse vale. E venceu. E nós também podemos vencer. Seta que voa de dia. O que é seta que voa de dia? Podemos estar no meio de uma guerra, irmãos. Mas o que é o nosso escudo? Qual é a nossa proteção? O Senhor. Verso 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, ou noutras versões, mas tu não serás atingido. Irmãos, Davi, para ser rei, não podia ser ferido em batalha. Não podia ter marcas no seu povo. Além de que Davi era um símbolo de Cristo. E apesar de todos os erros que cometeu, Davi nunca foi ferido em batalha. Também nós podemos passar ilesos nas batalhas desta vida. Verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E o verso 10 diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E agora vou mudar o texto 11, do verso 11. Reparem, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque dirá às máscaras e ao álcool gel para te guardarem do Covid-19. A vossa Bíblia fala assim? Não, não é isso que está lá. O que é que diz lá?
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu já explico esta introdução no fim, ok? Não interpretem mal o que eu estou a dizer, já falamos sobre o assunto. Verso 12, continuando com a missão dos anjos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Por isso o Espírito de Deus nos diz que o cristão deve andar acima deste mundo. Deve deixar que os anjos os elevem e os transportem. Então nenhuma pedra os vai fazer tropeçar. Amém. Reparem no verso 13. Pisarás o leão e a cobra. Quem é o leão e a cobra? A Bíblia diz que é Satanás. E reparem esta expressão, o leão e a cobra. O leão é algo que vem com a força. A força das tentações de Satanás, se nós estivermos nos braços dos anjos, não tem poder sobre nós. A cobra é subtil, vem escondida, vem com subtileza. Mesmo com a sua subtileza, se nós estivermos seguros nas mãos dos anjos, nada, nenhum poder terá o diabo para nos fazer mal. E portanto diz para que não tropeces com o teu pé em pedra. E ao pisares o leão e a cobra, e diz também, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Quem são o filho do leão e da serpente? Satanás. Eu não ouvi. Podemos entender que são todos os que descendem deste espírito do mal. Todos aqueles que nos procuram levar para os caminhos do mal. Então no verso 14 diz, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Prezados irmãos, quem é que receberá estas bênçãos? Aquele que, em resposta ao amor de Cristo, respondeu. Ora bem, gostaria agora de dar uma explicação ao ter introduzido um falso texto. Não acrescenteis nada à Escritura. Bem, porquê que eu pus isto? De forma alguma, e não quero que ninguém interprete isto como estando a dizer não usem essas coisas. Não estou a dizer isto. E todos aqueles que, em sua boa consciência, entendam que devem usar e, logicamente, onde formos forçados a usar, façamos-lo. Eu posso já dizer que sou extremamente contra a utilização dessas coisas na minha pessoa. Mas já tive que o fazer. Porque as exigências o obrigam. Agora, porquê que eu introduzi isto, irmãos? Porque eu tenho visto com tristeza que muito do povo de Deus ficou com medo perante esta epidemia, esta pandemia. Desculpem dizer, para mim isto não passa de uma palhaçada, mas é a minha opinião. Mas bem, embora e saibamos, não estou a dizer que não há este vírus, que não há esta doença, não interpretem mal mais uma vez as minhas palavras, mas sabemos que outras coisas estão por detrás de tudo isto. Mas o importante é que retenhamos uma coisa, meus irmãos. Não é por vocês usarem álcool. Não é por vocês porem muito álcool nas mãos. Não é por vocês estarem confinados. Não é por vocês fugirem dos vírus que não serão contaminados. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém. Nós temos que colocar a nossa força no Senhor. No único que pode trazer cura. E, irmãos, infelizmente, nós não somos obedientes ao Senhor. Nós ainda respeitamos a sua lei. Ainda não somos aquele povo que guarda os mandamentos de Deus.
Porque se o fôssemos, nós hoje não estávamos aqui. Nós hoje estaríamos por aí, por fora, curando as pessoas. Porque essa foi a promessa que Deus deu ao seu povo, de que nos últimos dias ele seria habilitado a levar a cura aos outros. Mas infelizmente nós ainda estamos longe do objetivo. Mas se nós aprendermos com esta experiência a confiar no Senhor, em não temermos o que vem aí, porque temos um Deus que nos guarda e por isso ele deixou este maravilhoso salmo. Este salmo é indicado de forma especial no Espírito de Profecia para os últimos dias, para o tempo da grande angústia, em que nós seremos fortalecidos unicamente no Senhor. Mas, irmãos, se nós hoje já estamos com medo, com uma doença, como é que vamos estar corajosos quando surgirem pestes muito piores do que esta? Quando nós virmos milhares a caírem ao nosso lado. Agora, eu às vezes pergunto às pessoas, por exemplo, aos meus sogros que estavam um bocado aflitos, claro que o meu sogro não é crente, mas eu perguntei-lhe, quantos já morreram aí na vossa aldeia? Ninguém. Então para que tanta preocupação? Confiem no Senhor. Muitos dos números, infelizmente, muitos números não são verdade. Porque há interesses por detrás, mas isso daria uma palestra por muitas horas, mas não é um importante agora, irmão. A mim não me interessa o que os homens fazem. A mim interessa que nós nos acheguemos a Deus. Que aprendamos a confiar no Senhor. Não temos que temer. Temos um Deus que cura. Se porventura vier a doença, Ele cura. Mas se porventura tivermos que descer ao pó da terra, ao menos que recebamos a cura espiritual. Porque importa dormir mais um dia. Se eu morrer hoje, só vou morrer até amanhã. Porque para quem morre é até amanhã. Confiemos no Senhor. Leiamos as suas promessas. Agarremos-nos à palavra de Deus. E esta crise vai apenas ser uma bênção. Que o Senhor nos ajude a confiar neste Pai, que apesar da rebeldia do povo de Israel, o levou à Canaã celestial. Não sejamos rebeldes como eles. Confiemos no Senhor e poderemos estar um dia nesse lar onde não haverá nem mais pranto, nem doença, nem dor, nem coisa que se pareça, e muito menos a morte. Que o Senhor nos ajude, é a minha oração e o meu desejo. Amém. 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 Vamos, para encerrarmos o culto dessa manhã, agradecemos ao Rubem pela mensagem que trouxe para cada um de nós. Vamos cantar juntos o hino Castelo Forte, número 33, e depois eu peço ao Rubem que termine com uma oração, por favor. Okay.
Vamos orar. Querido Pai Celestial, quem é Deus para mim? Que realmente possa ser este castelo forte. Que te escolhamos como o único Deus. Esse Deus que vence todas as batalhas. Esse Deus que já venceu ao dar o seu Filho na cruz do Calvário. Esse Cristo que já morreu por nós, dando-nos a vida, a paz e a perfeição de caráter. Ó Senhor, que não resistamos a esse amor. Porque só não iremos para o céu se resistirmos ao teu amor. Senhor, abra nossas mentes para entendermos a beleza das tuas promessas, a confiarmos nelas. Derrama o teu Espírito em grande medida para sermos fortalecidos e assim possamos terminar pelo nosso testemunho a tua obra nesta terra e que muitos mais ao verem a nossa paz, a forma como enfrentamos estas crises, a alegria que se espelha no nosso rosto pela certeza da salvação, possa contagiar outros e assim o teu reino possa vir em breve. É no nome de Jesus que te pedimos estas bênçãos. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Mais uma vez mais, Rubem, muito obrigado pela Amém. De nada. Que Deus te abençoe a vossa família aí. E um abraço a todos aí em Leiria, não é? Que Deus os abençoe. Não sei se vocês têm tido a noção, e as pessoas da igreja aqui têm tido a noção de como Deus tem cuidado de nós. No sentido de que nós começamos por 2 sábados aqui e de repente fechou-se a igreja, mas eu louvo a Deus porque o departamento de música está funcionando, a tesouraria funcionando, as coisas estão... As pessoas continuam trabalhando, exercendo as suas funções como igreja. E às vezes, Rubem, às vezes eu vejo como Deus cuida de pequenos detalhes. Ontem nós estávamos falando sobre um assunto que tem tudo a ver com aquilo que você falou hoje para nós aqui. Ontem à noite nós estávamos falando sobre um assunto no culto que tem tudo a ver com o que você trouxe para nós hoje, nessa manhã. E eu vejo Deus cuidando. Na semana passada, a Viviane falou assim, nossa, se a gente tivesse combinado o hino, não tinha dado tão bem. Porque ela nem sequer sabia o tema. Então, parece que Deus vai cuidando dos pequenos detalhes. Deixa que eu escolha o hino para vocês. Deixa que eu trato disso para vocês. Então, Deus vai cuidando dos pequenos detalhes realmente aqui na nossa igreja. E nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pela tua presença e pela tua participação. Lembrando a todos que o nosso desafio JA, nós estamos lendo os 4 evangelhos. Vocês possam continuar aí nessa luta, lendo os 4 evangelhos até a próxima semana. Um bom sábado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Desculpa? Várias vezes. Sim. Que Deus abençoe a cada um de vocês e um feliz sábado a todos.